as 3 palavras mais importantes do sermão profético. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Os 2 sermões mais conhecidos do Senhor Jesus Cristo foram o Sermão do Monte e o Sermão Profético. O primeiro foi proferido no início do seu ministério e o segundo, perto do final. O primeiro trata das leis do reino e o segundo, da vinda do reino. No segundo sermão, depois de descrever as calamidades, as pestes, as doenças e as guerras que sobrevirão a este mundo, Jesus volta para os seus discípulos e diz solenemente: olhai, vigiai e orai. Estas são as palavras mais importantes do sermão profético. Jesus estava dizendo: se vocês querem estar entre os sobreviventes deste planeta, sejam pessoas prudentes, vigilantes e espirituais. Olhai, a expressão grega blepo, traduzida por olhai, significa prestem atenção, estejam atentos ao que está acontecendo, considerem cada detalhe da situação. Jesus sabia que nos últimos dias as pessoas estariam desatentas quanto às realidades espirituais. Quando Deus avisou a geração de Noé sobre a vinda do dilúvio, todos riram. Logo as águas vieram e levaram a todos. Quando Deus avisou a Faraó sobre as pragas, Faraó zombou de Moisés. Todavia as pragas vieram e o Egito foi destruído. Deus tem anunciado aos homens que se arrependam, mas poucos têm dado ouvidos. Jesus disse que como foi no passado, assim também será em nossos dias. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 a 39. Jesus estava dizendo que apesar da aparente normalidade, o mundo pode desabar a qualquer momento. Por isso é importante olhar. Mas para onde devemos olhar? A Bíblia aconselha que olhemos para as seguintes direções. Primeiro, olhai para Deus. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 55, 22. Este olhar representa a nossa confiança em Deus. Foi Ele quem prometeu que voltaria para nos buscar. Não temos outra coisa a fazer senão confiar e aguardar o cumprimento de sua promessa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Segundo, devemos olhar para a palavra de Deus. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a luz que alumia um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro capítulo 1, versos 19 a 21. Da mesma forma que os navios são guiados e guardados pelos instrumentos de navegação durante as noites escuras e tempestuosas, assim também a Bíblia nos guia e guarda dos terrores deste mundo. A Bíblia Sagrada é o guia fiel do cristão. Terceiro, devemos olhar por nós mesmos. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glotonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, Lucas 21, 34. Isto significa, Jesus está dizendo, não se aproximem muito deste mundo, cuidem de vosso coração, sejam obedientes aos ensinos de Cristo. Conforme também disse o apóstolo João, olhai por vós, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que provarei que não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho, 2 João, versos 8 e 9. Quarto, devemos olhar por nós e por todo o rebanho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue, Atos 20, 28.
Esta exortação é dirigida especialmente aos obreiros que servem na casa do Senhor. Quinto, olhai para Israel e para as nações do mundo. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Lucas 21, 29 a 32. Na última semana de Cristo neste mundo, ele mencionou duas árvores em seus ensinos para ilustrar a nação de Israel: a videira e a figueira. A principal das duas é a figueira, que ele amaldiçoou por não dar frutos. Assim como aquela figueira secou, Israel também foi cortado e secou. Porém, Jesus anunciou um tempo em que a figueira voltaria a brotar. Esse tempo se refere à restauração de Israel em 1948. Passaram-se 15 séculos, mas a profecia se cumpriu. Israel voltou a ser uma nação forte e próspera. Este é um dos sinais mais evidentes da volta de Jesus. Sexto, olhai para cima. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Se podemos tirar uma lição positiva da Covid-19, esta é que a vida vale mais do que os bens terrenos. Quando o ser humano é confrontado com a possibilidade da morte, tudo o que ele possui deixa de ter sentido. O que importa é a vida. Paulo declarou que Cristo era a sua vida. João disse que Cristo era a vida. E o próprio Senhor Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando entendemos que a nossa existência só depende de Cristo, nada mais resta senão olhar para Ele e esperar a sua salvação. A nossa salvação vem de cima. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, verso 1 e 2. Nunca tire os olhos de Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. A segunda palavra de grande importância, de maior importância no sermão profético, é a palavra vigiai. Esta palavra tem um sentido precioso, grandioso no sermão escatológico. Vigilância diz respeito à atitude de atenção, o que é contrário ao sono. Os últimos tempos serão tempos de sonolência espiritual, conforme escreveu Paulo. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Romanos 13, verso 11 e 12. Existem dois tipos de noite. Primeiro, a noite física, período em que acontecem os mais hediondos crimes e pecados, onde os animais ferozes saem furtivamente de seus covis em busca de suas presas. Em épocas passadas, as cidades eram protegidas por guardas que vigiavam a noite inteira. Os vigias tinham o dever de dar o alarme ao povo diante de qualquer sinal de perigo. Sabemos que a noite física traz muitos desafios, mas em nada é comparável à noite espiritual. A noite espiritual diz respeito ao tempo do fim, onde a prática do pecado e o distanciamento de Deus se multiplicariam. É contra esse estado de coisas que a Bíblia exorta, dizendo: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 4 a 9. Assim como a noite física impede que tenhamos uma boa visão das coisas, a noite espiritual impede que os homens contemplem as realidades do mundo espiritual. Nós, porém, não somos naturais. Conhecemos o Senhor Jesus, que é a luz do mundo, e temos o Espírito Santo.
Os profetas do passado profetizaram que haveria luz sobre a vida dos piedosos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 27, verso 1. Mesmo vivendo em tempos de grandes trevas, o povo de Deus tem luz, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Isaías 60, verso 2. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. A meia-noite espiritual pode significar tempos trabalhosos para este mundo, mas para o povo de Deus também pode significar o tempo da libertação. À meia-noite Israel foi liberto do jugo de Faraó e deixou o Egito. Quase à meia-noite Paulo e Silas foram milagrosamente libertos da prisão de Filipos. À meia-noite se ouvirá o clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. A diferença entre a igreja e o mundo fica cada vez mais evidente nesses últimos dias. Enquanto as densas trevas espirituais vão envolvendo o mundo ímpio, a ordem de Deus para o seu povo é: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Isaías 60, verso 1 e 2. Terceira palavra importante do sermão profético é a palavra orai. Talvez a oração seja a prática cristã mais espiritual que exista. Todos os santos de Deus do passado praticaram o hábito de orar todos os dias. O que é oração? Antes de definirmos o que é oração, veremos primeiro o que não é oração. O que não é oração? De acordo com a Bíblia, oração não é a repetição de palavras religiosas. Mesmo que uma pessoa decore vários salmos da Bíblia e fique repetindo-os, isso não é oração. Oração não é um monólogo onde a pessoa conversa com ela mesma. Não, oração é um diálogo. Na oração conversamos com alguém que nos ouve e nos atende. Terceiro, oração não é o exercício da força do pensamento positivo. Ao contrário, na oração reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa pequenez, para nos apoiarmos em Deus, que tudo pode. O que é a oração? Oração é o exercício de nosso espírito em busca do Pai dos Espíritos, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, João 4:23. Oração é a atitude do coração em busca da comunhão com o seu Deus, com o seu Criador. Terceiro, a oração é o caminho para a espiritualidade verdadeira, onde nos desprendemos do mundo físico para adentrarmos no mundo espiritual. Oração é um diálogo com alguém que nos ama, que pode nos ajudar. Oração não é lançar palavras ao infinito. Quando oramos, estamos falando com uma pessoa real, poderosa, amável, bondosa e infinita. A Bíblia ensina que por nós mesmos não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda a orar bem. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. A Bíblia ensina que temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, portanto toda oração deve ser feita ao Pai, em nome de Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, Hebreus 10, 19 e 20. E naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar, João 16, 23. A Bíblia ensina que Deus pode fazer tudo, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aos Efésios 3, 20 e 21. Portanto, se queremos estar prontos para a vinda do Senhor, temos que estar atentos. Primeiramente, ter o discernimento das coisas que estão ocorrendo ao nosso redor. Isto significa olhar. Segundo, temos que nos manter em estado de vigilância, não permitindo que a sonolência espiritual nos alcance. Isto significa vigiar. E por fim,
devemos nos manter em comunhão com Deus através do exercício da oração. Que Deus abençoe a todos. Os dias e o momento da volta do Senhor Jesus Cristo se aproxima velozmente. Já não resta mais nenhum sinal, absolutamente não resta mais nenhum sinal que devamos esperar para crer que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Estamos no limiar da história, quando Deus há de remover da terra os seus escolhidos, os seus eleitos. Não estaremos aqui quando a terra estiver tremendo e as nações estiverem ruindo. Não estaremos aqui quando o mundo estiver em desespero. Não estaremos aqui quando tudo desabar. Estaremos bem longe daqui. Estaremos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lugar onde reina comunhão, amor, verdade, pureza, santificação, alegria, júbilo e muita celebração. Louvado seja Deus para sempre, que aqueles que esperam a vinda do Senhor aprendam a olhar, a vigiar e a orar. Amém.